Vamos lá, pessoal, vamos prosseguir então. Estamos falando sobre algumas regras, né, sobre algumas características inerentes aos regimes de bens, né, regras gerais. Pessoal, a primeira regra geral aí é a possibilidade de mudança de regime de bens. Em regra, o regime de bens, ele é imutável. E durante a vigência do Código de 16, essa imutabilidade era absoluta. Só que com o Código de 2002, a gente passa a ter uma mutabilidade motivada. Então, eu vou de uma imutabilidade absoluta a uma mutabilidade motivada. O que significa dizer? Significa que hoje a regra é que o regime ele não pode ser alterado. Você escolheu, você permanece. Mas o próprio Código Civil, ele excepciona essa regra e ele autoriza a mudança do regime de bens desde que haja um pedido motivado dos cônjuges e que isso seja feito judicialmente, tá certo? Então, quando a gente pega lá o artigo 1639, parágrafo 2º, ele admite essa alteração mediante autorização judicial com pedido motivado de ambos os cônjuges, apurada a procedência das razões invocadas e ressalvados os direitos de terceiros. Vamos entender aqui, pessoal, que eu até posso mudar o regime de bens, mas eu preciso preencher os 4 requisitos trazidos pela lei. O primeiro requisito, pessoal, é que o pedido de mudança do regime de bens, ele tem que ser formulado por ambos os cônjuges. Quando só um quer alterar o regime de bens, essa alteração não é possível. Então, eu preciso da manifestação de vontade, do desejo manifestado de ambos os cônjuges. Os dois têm que querer mudar o regime de bens. Quando um não quer, 2 não mudam o regime de bens, tá certo? Então, os dois é que tem que querer. Pessoal, o segundo requisito é a autorização judicial. Eu posso ter a mudança do regime de bens desde que o juiz autorize, tá certo? Não é simplesmente chegar no cartório e falar assim, eu vim mudar o meu regime de bens, né? Cuidado com isso aí. Só o juiz ele pode autorizar essa modificação, essa mutabilidade no regime de bens, tá ok? Agora, cuidado, porque eu tenho um projeto de lei que ele permite, inclusive eu estou aqui com o número dele, projeto de lei 69 de 2016, que traria aí a possibilidade de uma alteração de regime de bens ser feita no cartório, tá certo? Então, por enquanto, apenas um projeto de lei. Então, o que vale hoje é que eu preciso necessariamente de uma autorização judicial. Terceiro requisito, pessoal, são razões relevantes. O pedido, ele tem que ser motivado, tanto que o próprio artigo 1639, parágrafo 2º, ele fala assim, que vai ser apurada a procedência das razões invocadas. Mas a galera fala assim, eu quero mudar o regime de bens. Por quê? Porque eu quero, porque eu tô afim, né? Não é assim que funciona, pessoal. Você tem que ter um motivo, né, para alterar o regime de bens, tá certo? Tem que ser justificado esse pedido. Você tem que manifestar as razões ali que serão julgadas como pertinentes ou não. E por fim, pessoal, é a ressalva dos direitos de terceiros, tá? Vocês vão ver que muitas questões patrimoniais, elas envolvem terceiros, né? Eu tenho aqui uma proteção de terceiros perante os cônjuges. Então, para evitar, né, que os negócios jurídicos eles tenham instabilidade, eles sejam incertos, né, eu não posso prejudicar direitos de terceiros. Então, você até pode mudar o seu regime de bens, desde que isso não prejudique terceiros com quem você venha celebrar ou tenha celebrado algum negócio jurídico, tá certo? Então, são os 4 requisitos para a alteração do regime de bens. O pedido tem que ser formulado por ambos os cônjuges. Eu preciso de uma autorização judicial. Apenas o juiz pode autorizar essa mudança do regime de bens. Eu preciso de razões relevantes, um pedido que seja motivado, uma justificativa. E preciso também ressalvar direitos de terceiros. Não posso prejudicar terceiros. Professora, sempre pode mudar o regime de bens? Em regra, desde que haja pedido motivado, tá, autorização judicial, posso. E cuidado com o artigo 1641, tá certo? Porque no artigo 1641, a princípio,
eu não poderia mudar o regime de bens. Mas você tem um enunciado, enunciado 262 da terceira jornada de direito civil, que ele fala o seguinte: a obrigatoriedade da separação de bens, nas hipóteses previstas no 1641, 1 e 3, não impede a alteração do regime de bens, desde que superada a causa que o impôs. A gente vai estudar regime de separação obrigatória e lá a gente vai ver duas hipóteses em que a lei determina, duas de três, né? Duas dessas hipóteses, a lei determina a imposição do regime de separação legal. Esse enunciado doutrinário fala que se for superada a causa que motivou esse regime de separação obrigatória, os cônjuges poderiam alterar o regime de bens. Um exemplo, com relação ao inciso 1, são as causas suspensivas. Lembra lá das causas suspensivas do casamento? Que elas mexem aqui na livre escolha do regime de bens. Quem casa com causa suspensiva, o regime de bens seria um regime da separação obrigatória, né? E aí aqui nesse caso, superada essa causa suspensiva, por exemplo, provei que não fiz, que no curso do meu casamento com o novo cônjuge, eu fiz a partilha de bens com o cônjuge anterior. Então já não há mais causa suspensiva. Se já não há mais causa suspensiva, nós podemos pedir a alteração do regime de bens, tá certo? Inclusive, essa necessidade de autorização judicial para alterar regime de bens, ela está prevista no CPC, no artigo 734, acompanha aí. A alteração do regime de bens do casamento, observados os requisitos legais, poderá ser requerida motivadamente em petição assinada por ambos os cônjuges, na qual serão expostas as razões que justificam a alteração, ressalvados os direitos de terceiros. Então, o que você tem aqui? Você tem como regra uma imutabilidade, mas uma mitigação dessa regra permitindo a mutabilidade, desde que com autorização judicial, ressalvados os direitos de terceiros, né? Pedido motivado por ambos os cônjuges, tá certo? Outra característica é a variedade de regimes, né? Você não tem um único regime, você tem 4 regimes e você pode inclusive combinar esses regimes entre si. Seria uma segunda característica. É possível a criação de um regime misto, né? Desde que as estipulações elas não sejam incompatíveis com princípios e regras de ordem pública. Tá certo? Se eu não infringir a lei, dentro dos limites da própria lei, eu posso agir e posso negociar aquilo que me aprouver, aquilo que for conveniente aos cônjuges. Eles podem deliberar, desde que não contrarie, né, normas de ordem pública. Agora, cuidado. Eu posso misturar os regimes, mas o que vale para mim tem que valer para o outro também. Como assim, professora? Olha, para mim vai valer o regime da comunhão parcial de bens, mas para o meu cônjuge vai valer o regime da comunhão universal. Eu não posso fazer esse tipo de fracionamento. Eu posso até misturar os regimes, mas em um regime único para ambos os cônjuges. O que vale para um, vale também para o outro. Tá certo? Então, se os cônjuges estipulam um regime de separação de bens, esse regime ele vai valer para os dois. Vai ser aplicável e vai produzir efeitos para ambos os cônjuges, não apenas só para um. Para mim ficou de separação, para você ficou de comunhão parcial. Isso não é permitido, isso não pode. Isso é o fracionamento de regimes e aí não é lícito fracionar regimes, tá certo? Tem que ser um regime único, ainda que misto, mas único para ambos os nubentes. Próxima característica é a letra C aí do material de vocês, livre estipulação. Artigo 1639, já lemos ele, né? É lícito aos nubentes, antes de celebrado o casamento, estipular quanto aos seus bens o que lhes aprouver. Os cônjuges, eles têm liberdade para escolher o regime de bens. Mas cuidado, artigo 1640, poderão os nubentes, no processo de habilitação, optar por qualquer dos regimes. Pessoal, veja, eu posso escolher o regime que eu quiser com o meu cônjuge. Eu posso, inclusive, combinar regimes, desde que valha para nós dois. Agora, qualquer coisa que eu faça, qualquer escolha que eu faça,
Se não for o regime legal, que é o regime da comunhão parcial de bens, eu vou precisar de um pacto antinupcial feito por escritura pública. E isso está previsto no parágrafo único do 1640, né? Quanto à forma, aduz o referido parágrafo. Reduzir-se-á a termo a opção pela comunhão parcial, fazendo-se pacto antinupcial por escritura pública nas demais escolhas. Então, se você quer o regime de comunhão parcial, quando você vai entrar com o processo de habilitação para o casamento, é só ir lá e falar, ó, não, vai ser comunhão parcial mesmo. Pronto, ele só vai reduzir a termo e colocar que você está casando num regime legal. Agora, qualquer outro regime que não seja comunhão parcial, até mesmo se você for misturar regimes, aí tem que ser feito o pacto antinupcial por escritura pública. Falei escritura pública, falei cartório de notas. Então você tem que ir lá no cartório de notas, fazer um pacto antinupcial, escolher outro regime de bens para que você possa casar sob esse novo regime de bens que você escolheu, que não seja comunhão parcial, tá certo? Então entenda, você pode escolher o regime de bens? Posso. Se você não escolhe, comunhão parcial. Professora, quero escolher outro regime de bens que não o da comunhão parcial. Quero casar no regime de comunhão universal de bens. Ótimo, é possível, mas faça um pacto antinupcial por escritura pública, tá certo? Você tem aí, né, esse requisito de livre estipulação. Você só não pode escolher o regime de bens nas hipóteses do artigo 1641. Porque lá no 1641, aí você não tem alternativa, né? Você tem que casar no regime de separação obrigatória de bens. É por isso que o nome é regime de separação obrigatória de bens. Ele tira de você o direito de escolher o seu regime de bens, tá certo? Só essa observação aí. Mas a regra é que o pacto, ele pode ser feito livremente entre os cônjuges, tá certo? Desde que, claro, também não infrinja nenhum dispositivo, nenhuma norma de ordem pública, né? Que daí o pacto vai ser nulo, a escolha vai ser nula. Pessoal, então encerramos por aqui, né, a nossa aula. Só conferir aqui com vocês. Isso mesmo. Encerramos por aqui a nossa aula de hoje. Eu espero aí que vocês tenham aproveitado, né, esses minutinhos aí que estivemos juntos. A aula é um pouco mais corrida por ser online, porque a gente não tem, infelizmente, a participação de vocês enquanto eu falo, né? Sinto falta disso, né? Das perguntas, né? E da movimentação da aula que vocês proporcionam. Mas é isso aí, vamos estudar, vamos trabalhar, vamos fazer dar certo. Eu estou à disposição de vocês, novamente reitero isso, estou à disposição de vocês para esclarecimento de quaisquer dúvidas, né? Fiquem aí com o meu carinho, com o meu abraço e vamos seguir, vamos adiante, tá certo? Até mais, até a próxima aula.